Olá, bem-vindos ao canal Chester News. Bom, nesse Chester News eu vou comentar sobre a decisão, do Bolsonaro, nosso presidente, novo presidente, Ernesto Araújo, novo chanceler, de que parece que na reunião que o Mike Pompeo veio ao Brasil, o secretário de Estado americano, eles parecem que negociaram a instalação de uma base militar americana, uma ou várias, não sei, bases militares americanas no Brasil. A mídia repercutiu, o UOL, Terra, e alguns blogs militares falando que alguns militares são contra essa iniciativa, que poderia ferir nossa soberania. Bom, eu particularmente sou favorável ao Brasil ser aliado dos Estados Unidos, Israel e OTAN, por questões assim variadas de cultura. Nós somos mais parecidos culturalmente com os Estados Unidos, com a Europa e com Israel e do mundo ocidental do que os outros países, Nada contra fazer comércio, acho que comércio, todo mundo faz comércio com a China, com os países árabes, não tem nada a ver. Mas relações, internacionais têm vários níveis, tem graus de afinidade entre os países, você fazer comércio você pode fazer com o mundo todo, mas assim como os diplomatas não gostam de comparar com amizades, com relações pessoais, mas por exemplo, a gente não chama para uma festa de aniversário, um casamento, um inimigo seu. A gente não é amigo de todo mundo. A gente, por exemplo, tem mais afinidade, chama para convidar o país, países que são têm com os mesmos valores, democráticos, capitalistas, liberais. Geralmente, os países eles se unem, têm alianças, umas são mais fortes, outras mais fracas. Então, acho assim, eu tenho uma opinião assim: se o Brasil colocasse três bases militares americanas no país, eu fiz um artigo no blog Chester News, escrito, eu vou colocar o link na descrição do vídeo para quem quiser. Eu escrevi a minha opinião sobre as bases militares americanas. Na minha opinião, poderiam ser três. Uma no norte, na fronteira, próxima à fronteira da Venezuela e a Colômbia, para proteger o Brasil da Venezuela, Rússia, China, caso aconteça alguma coisa mais grave. Isso seria de interesse para o nosso próprio país, ter uma base americana lá. Uma no norte do país, que o Brasil já teve na Segunda Guerra Mundial uma base lá, que lá ajuda os Estados Unidos a defender o continente, se tiver alguma guerra, alguma coisa, uma agressão na parte do Atlântico Sul. E outra na Tríplice Fronteira, que já teve ameaças de terrorismo entre a fronteira entre o Brasil, Argentina e Uruguai. A CIA já identificou ali que teve movimentações meio de terrorismo ali. Só que assim, ceder o território de graça também não é adequado. Então eu acho assim, o Brasil tinha que barganhar três grandes objetivos em troca das três bases. Na minha opinião, seria o Brasil ser membro do Conselho Permanente da ONU, que é uma reivindicação antiga da nossa diplomacia, em troca de uma base. Em troca da segunda base, ser membro permanente da OTAN, um membro pleno permanente da OTAN, que é a maior aliança militar do mundo, que é liderada pelos Estados Unidos, países da Europa e o mundo ocidental. Em troca também e de ter acesso a bases da OTAN no Brasil também e acesso a armamentos nucleares. Porque, assim, vamos ser totalmente sinceros, os Estados Unidos e a comunidade internacional só deixam países ter acesso a armamentos militares, os aliados. Então, Israel tem armas nucleares, a Europa tem bases, armamentos nucleares dos Estados Unidos na Europa. Então, assim, não adianta só ceder a base sem barganhar alguma coisa também, não seria de interesse do país. Para quem quiser saber a minha opinião, minha sugestão, eu fiz escrito um artigo no blog Chester News também, mas seria geralmente isso. Em troca de três bases, uma no norte, na fronteira com a Venezuela, seria interesse do próprio Brasil se defender caso piore a situação do Maduro e ele seja aliado da Rússia, China, Irã. Então, o Brasil tem uma base americana lá, não é interesse dos americanos só é interesse mútuo do Brasil também. Caso seja negociada a base de Alcântara para lançamento de foguetes, eu acho que devia ter um polo aeroespacial lá em Alcântara. O Brasil ceder o direito de uso para os americanos, poderia ter um polo como São José dos Campos, lá no Nordeste. Então, seria legal uma base militar americana
para proteger essa base também do Brasil, se a gente reforçar essa aliança com os americanos. E uma base na Tríplice Fronteira, para proteger o Brasil no sul. Caso, tudo bem, a gente é amigo da Argentina, tudo, mas uma base ali. Mas eu acho que a gente tem que escolher, sim. E isso, a política, ela não influencia só a questão econômica também. Os países europeus, por serem aliados dos Estados Unidos, o Japão, eles ficaram muito ricos e atraem muito investimento. Então, se o Brasil definisse isso, ele viraria uma área segura para investimentos. Então, eu acho que daria um turbo enorme na nossa economia também, ter bases militares americanas e da OTAN. Então, não é só uma questão política. É igual que a gente se fala né, aquele ditado que é bíblico, né? Me diga por quem tu andas que eu te direi quem és. Dos 55 países mais ricos do mundo per capita, todos eles são aliados dos Estados Unidos e tem 200 países no mundo. Praticamente um quarto, praticamente um quarto deles, que são os mais ricos, são aliados dos Estados Unidos. Então, tem benefícios. E para não ser contestada a nossa ameaça à soberania, se em troca das bases a gente tivesse armas nucleares, tivesse acesso a ser membro da OTAN pleno e tivesse acesso a, a ser membro permanente do Conselho da ONU, que é uma coisa que o Brasil está tentando há muito tempo, a nossa diplomacia e não consegue, a gente não, pelo contrário, a gente não ia perder soberania, a gente ia ganhar soberania num nível assim nunca antes visto no país, né? Essa frase é meio do Lula, mas realmente a gente teria um reforço na nossa soberania. Eu sou contra colocar bases militares americanas sem fazer uma barganha, sem trocar, né? Porque depois que instala também, os americanos eles costumam ter bases militares no mundo e não saem nunca mais. Então assim, a gente tinha que ganhar alguma coisa, várias coisas também. Essa é a minha opinião. Respeito quem pensa o contrário, mas é a minha opinião. Um abraço a todos, meu canal, quem quiser dar um curtir, meu canal fala sobre política internacional, economia, militarismo e coisas do meu interesse que pode ser do interesse, geralmente coisas estratégicas que eu costumo comentar, importantes e relevantes. Um abraço a todos.